Quando nós vamos aplicar um processo destes numa cliente, é muito importante esclarecer ou explicar à cliente exatamente o que é que vamos fazer. E isto é essencial para o sucesso do nosso trabalho. Deve ver sempre uma cliente informada como uma aliada. Quanto mais claro estiver para a cliente o que está envolvido no processo a que ela se vai propor, mais razoável e realista ela será na expectativa que ela tem do resultado que vai ter. Isto porquê? Porque as pessoas tendem a criar sempre expectativas. Mas essas expectativas muitas vezes são erradas ou irrealistas porque elas não conhecem todos os pormenores do processo. E não é por mal. Simplesmente o ser humano é essencialmente ou um otimista sonhador ou um pessimista paranoico. Então a pessoa vai tender a pensar ou demasiado bem ou demasiado mal de qualquer situação. Por isso, é muito importante a cliente entender de antemão tudo aquilo que nós vamos fazer, como é que funciona e o que é que se espera dela enquanto cliente. Por outro lado, a cliente também vai ter sempre a tendência de se comparar com outra amiga ou conhecida que também tem unhas de imersão em pó. O que vai inevitavelmente resultar numa certa frustração, porque há variáveis que não são comparáveis. Não há duas pessoas iguais, não há dois organismos ou corpos iguais e não há duas unhas iguais. Por isso, o processo, por muito que seja exatamente igual e feito até da mesma maneira e até pela mesma pessoa, não vai resultar matematicamente igual em duas pessoas diferentes. Por isso, quanto melhor a cliente perceber isso, tanto melhor vai ser a sua experiência consigo enquanto estilista de unhas. Porque ela vai ter uma expectativa correta e realista. E isso vai significar sucesso. Por isso, antes de iniciar qualquer aplicação, deve não só detalhar ou explicar à cliente o que é que vai fazer, mas também quais os cuidados que ela deve ter com as suas unhas, bem como que possíveis problemas ou eventuais obstáculos pode haver no processo. Porque, por vezes, pode haver, ou ela pode ter, algum problema de saúde, ou ela pode tomar alguma medicação, e isso poderá afetar a forma como o produto vai aderir nas suas unhas. É verdade que nós não temos propriamente um direito legal de perguntar à pessoa informações confidenciais sobre o seu estado de saúde, mas podemos explicar, dar informações sobre o que pode acontecer se ela tiver isto ou aquilo, e a cliente, se desejar e se sentir à vontade, pode então depois voluntariar a informação que entender e assim nós poderemos ajudar a encontrar uma solução adequada ao seu problema. Em última análise, é a cliente que tem a responsabilidade de decidir se ela quer ou não assumir o compromisso que vem com aplicar qualquer procedimento estético no seu corpo. Por isso é muito importante ela tomar uma decisão informada. Então, neste sentido, exatamente que informações é que faz sentido ou que explicações é que fará sentido dar à cliente? Então, primeiro é preciso explicar à cliente como a imersão em pó funciona. Explicar que a imersão em pó é um processo semi-permanente que vai ser aplicado na unha natural dela e este produto, digamos assim, vai acompanhar o crescimento da unha. Também temos que explicar que pode haver razões técnicas ou naturais que poderão provocar ou sujeitar o produto a uma descolagem ou lascagem. No tema sobre resolução de problemas, mais à frente na formação, nós vamos explicar em detalhe quais é que são as causas naturais e técnicas que podem originar descolagens, levantamentos ou lascagens do pó de imersão. E também as soluções adequadas para resolver cada uma destas situações. Por isso, não tem que se preocupar ou ficar particularmente ansiosa com isso. Vai acontecer, pode acontecer, mas há sempre solução. O importante é entender o que é que aconteceu, qual é que foi a causa, para poder adequar a solução certa. Ao atingir aproximadamente 3 ou 4 semanas após ter feito a aplicação do pó de imersão, vai ser visível o crescimento da unha. E por isso, mais ou menos nessa altura, é bom, importante, retirar o produto e, se a cliente desejar, voltar a aplicar novamente.
É importante fazer isto porquê? Porque com o passar do tempo o pó de imersão também vai perdendo as suas características ou a sua própria consistência, vai ficando mais fragilizada. Isso significa que ele vai tender a levantar e a descolar, o que pode originar infiltrações, pode originar alguma tendência a descolar e a levantar, e para não haver dano à unha natural é importante cuidarmos das unhas. Então, de uma forma regular, mais ou menos uma vez por mês, encorajar a cliente a vir, fazemos uma remoção da camada antiga e voltamos a aplicar uma camada nova, fresca, que vai aderir na unha natural. Também devemos explicar à cliente que a imersão em pó vai ser retirada por uso ou recurso a um removedor. E isto é importante porquê? Porque por vezes a cliente pode tomar a iniciativa de retirar, por sua conta e risco, o produto das unhas, e às vezes vai fazê-lo de formas muito criativas e nada adequadas. Pode tentar limar tudo até tirar da unha, o que vai inevitavelmente limar a unha dela e deixá-la fina, feita em papel, extremamente dorida e sensível. Pode tentar arrancar à dentada ou de outras formas criativas e acabar por originar traumas graves na unha. Por isso é importante aconselhar que deve fazer a remoção com uma profissional. Mas se por alguma razão de força maior não tiver como ir a uma profissional para retirar o produto, então nunca limar todo. Pode limar parte, em especial a camada da cor, talvez para disfarçar um pouco mais o produto nas unhas, mas nunca deve tirar todo o produto. Deve deixar sempre como com uma fina camada, espécie de base, que vai evitar que a unha seja limada e danificada como consequência. Outra informação importante a dar à cliente é o tempo estimado ou médio de duração. Por norma, o pó de imersão dura nas unhas cerca de 3 a 4 semanas, lá está, aproximadamente um mês. Mas isto não é regra, ou seja, vai depender do estado inicial da unha e também do ritmo de crescimento que ela tem, bem como até os cuidados que a cliente tem ou não tem com as suas unhas. Por isso, o tempo de duração pode variar muito. E também aqui há muitos fatores que nós não controlamos. Se a cliente tem a tendência de andar com as unhas na boca, mordiscar, roer, não usar luvas, estar sempre a mexer em detergentes sem o cuidado das luvas ou outros hábitos, ela pode mais rapidamente contribuir para a descolagem do produto. Por isso, a durabilidade e a resistência do material muitas vezes pode variar não pela consistência do material em si, mas pelos hábitos ou cuidados, ou não, que a cliente tem ou não com as suas unhas. Outro fator que condiciona um pouco esta ideia de durabilidade tem a ver com a velocidade a que a unha cresce. As unhas das mãos crescem cerca de 3 milímetros por mês, mas há variações. Há pessoas cuja unha cresce muito mais rápido, outras muito mais devagar. Por isso, poderá haver clientes que talvez após 2 semanas já sintam a necessidade de fazer uma remoção e nova aplicação, porque já se nota muito o crescimento da sua unha, enquanto que haverá clientes cuja unha cresce tão devagar que aguentam talvez até mais do que 4 semanas com as unhas intactas, bonitas, e que vão só fazer uma remoção talvez na 5ª semana. Perfeitamente válido, não há problema nenhum. Desde que a unha esteja bem, não haja nenhuma micose ou nenhum outro problema que possa estar a surgir, não há nenhuma contraindicação da pessoa aguentar uma semaninha a mais ou, porventura, tirar uma semana mais cedo. Isso vai depender de cliente para cliente. O que mais temos que informar a cliente? Bem, temos que, de uma forma breve, detalhar à cliente o processo, passo por passo, a que ela vai ser sujeita. A imersão tem um processo com cerca de 5 fases, e isto vai durar aproximadamente 30 a 40 minutos em média, vai envolver preparar a unha, aplicar uma base, decorar a unha, processos de limagem e a finalização da unha. Portanto, em termos simples, estas são as 5 etapas ou as 5 fases essenciais de um processo de aplicação de imersão em pó. Será que nós podemos aplicar imersão em pó sempre, em toda a gente, sem qualquer exceção? Bem, quanto a aplicar produtos ou processos estéticos ou de endurecimento sobre unhas não saudáveis, e aqui abro parênteses, não saudáveis, esta questão também já nem se põe. Ou seja, qualquer profissional que
mais uma vez, se preze, vai sempre defender que uma unha infectada, traumatizada ou de algum modo ferida não deve ser objeto ou base para se aplicar processos estéticos de endurecimento, porque isto impõe riscos à cliente, à unha e até a outras clientes, pelos riscos de contaminação e infecção. E esta questão também já é um debate antigo e, mais uma vez, já não se coloca, porque há informação suficiente que comprova e valida que nunca se deve tapar, selar uma unha que não está saudável. Ela deve ser, sim, tratada. Por isso, imersão em pó só pode ser aplicado numa unha saudável. Unhas que apresentem patologias, ou seja, doenças, quer seja ele no corpo da unha, quer na pele à volta da unha, não podem levar imersão em pó. Isto inclui fungos ou micoses, infecções bacterianas, as cutículas inflamadas, feridas ou infectadas, unhas extremamente roídas ou traumatizadas, entre outros. Quais é que são os riscos? Bem, os riscos é, ao aplicar qualquer processo ou produto de endurecimento artificial, o que ele vai fazer à unha é, ele vai incubar ou fechar a unha, mas com a infecção lá por dentro, ou seja, a bactéria fica tapada, quente e úmida, é uma festa. Ela vai proliferar, vai alimentar-se da unha e a infecção só vai agravar. Vai ainda haver o risco de transferir bactérias para qualquer material ou equipamento em que aquela unha entrou em contacto. E isso vai aumentar o risco de contaminação cruzada. Que outras atenções é que devemos ter na aplicação? Informar também a cliente de que há possibilidade, ainda que rara, mas existe, de reação alérgica. Se a cliente, por exemplo, for alérgica a acrilatos, um dos principais componentes do pó de acrílico, ela pode fazer uma reação alérgica ao produto. Pessoas que façam parte de grupos de risco, como sejam clientes com diabetes, cancro, doenças imunitárias ou clientes que estejam grávidas, também devem considerar, junto do seu médico, se podem ou não, ou se devem ou não, colocar um processo ou um produto de endurecimento artificial, como é o caso de imersão em pó. Isto porquê? Porque nós não somos profissionais da área de saúde, nem somos nós os médicos das clientes a quem trabalhamos. Por isso, nós não temos toda a informação nem as competências para determinar se a doença ou o problema clínico da cliente pode ou não impedir que ela aplique um produto destes. Por isso é o médico que tem que avaliar. Nós podemos, como já referi, dar toda a informação dos constituintes dos produtos, do que é que o processo envolve, o que é que nós vamos fazer e deixar de fazer, e a cliente com esta informação consegue obter uma validação, não é? Uma resposta do seu médico de sim ou não, pode ou não pode, e essa decisão é inteiramente sua e à sua responsabilidade. Enquanto profissionais, nunca, e sublinho nunca, deve ceder no que sabe ser um fator de risco, ou seja, nunca deve comprometer o que sabe ser certo para ceder à vontade de uma cliente. A responsabilidade é sua enquanto profissional. Portanto, se optar por adotar uma postura de desresponsabilização no sentido de a cliente fez questão, ela quis, ela insistiu, isso na verdade não é uma desculpa nem é uma razão, porque enquanto profissional você é que conhece os riscos, conhece os processos, sabe o que é certo e o que é errado e, portanto, nunca deve ceder em fazer uma aplicação que sabe à partida que é errado e que vai ter consequências. Nem é uma questão de pode ou não pode ter. Irá seguramente. A unha vai infectar, depois a cliente vai acabar por apontar o dedo ao seu trabalho, e com razão, porque enquanto profissional fez algo que sabia que não devia ter feito, e aí acaba por perder não só a cliente, mas a sua reputação. Por isso, por vezes, diria melhor sempre, mais vale perder uma cliente, porque foi íntegra ao seu trabalho, do que perder uma reputação para fazer a vontade a uma cliente que a teima em algo que, na verdade, não conhece bem ou não está bem a ver os riscos a que se está a sujeitar. Por isso, defenda sempre o seu trabalho, os processos que conhece e sabe serem corretos, e isso será garantia de sucesso e de se tornar uma excelente profissional na área. De seguida, vamos considerar um pouquinho em mais detalhe, ainda que ligado também com este tema,
conceitos essenciais de higiene e segurança no trabalho.